Fala galera, belezinha? Tudo certinho? Esse vídeo vai ser para a gente comentar algumas coisas sobre a série de Maclaurin e a série de Taylor. Tá? A gente vai ver que a série de Maclaurin é um caso particular da série de Taylor. Elas são séries de potências que podem representar funções reais. Tá legal? A gente vai ver quando que uma série de potências do tipo série de Taylor ou série de Maclaurin podem representar uma função. Não é sempre que isso pode acontecer. A função e a série, no caso, tem que satisfazer certas condições. Tá? A gente vai ver isso, vai fazer alguns exemplos para aprender e é isso. Vamos para a lousa, né? Então, pessoal, a ideia é a seguinte, ó, o teorema geral, né, principal da bagaça aqui é a seguinte, ó, se a função f é uma função real que pode ser representada por uma série de potências do tipo Cn vezes x menos a elevado a n, né, uma série em que os Cn são os coeficientes, né, e x menos a elevado a n, ou seja, é uma série de potências em torno de x igual a a, né, x menos a menor que o raio de convergência. Então, se a função pode ser representada desse jeito, os coeficientes da série são do tipo fn de a dividido por n fatorial. O que é fn de a? Tá? A ideia é que essa notação simbolize o seguinte, ó. F0 é o próprio f. F1 é a derivada primeira. F2, a derivada segunda. F3, a derivada terceira. Por aí vai. Tá legal? Então, os coeficientes da série são as derivadas de ordem n calculadas no ponto x igual a a, né, que é onde está o centro da série, dividido pelo n fatorial. Tá legal? O interessante é que isso tem a ver com série de Taylor e Maclaurin no seguinte sentido, né? Se esses coeficientes são colocados aqui, né, então a série é chamada série de Taylor. Tá? Então a série de Taylor é justamente essa representação aqui, né? Quando Cn é igual a derivada de ordem n calculada no ponto igual a a dividido por n fatorial. Então aqui fica x menos a elevado a n. O que é isso aqui, né? No caso zero, f0 é a f, então é f de a dividido por zero fatorial, que é 1, mais a primeira derivada, agora é f1, né? Calcular no ponto a, dividido por 1 fatorial, que é 1, vezes x menos a elevado a 1, mais o segundo, a derivada de ordem 2, derivada segunda, dividido por 2 fatorial, né? 2 fatorial, vezes x menos a ao quadrado, e por aí se segue. Tá? Esse aqui, então, é a série de Taylor da função f. Tá legal? Isso aqui, então, é f de x, igual a isso aqui. Né? E o que é a série de Maclaurin? A série de Maclaurin nada mais é do que a série de Taylor quando a é igual a zero. Tá? Então, fica simplesmente o seguinte. A série de Maclaurin é da f de x, vai ser o somatório de zero a infinito de derivada enésima, calculada em a igual a zero, então calculada em zero, dividido por n fatorial, vezes x menos zero, que é x, elevado a n. Tá? Ou seja, o primeiro termo vai ser o f de zero, o segundo termo é a derivada calculada no zero vezes x menos zero, que é x, mais a derivada segunda no zero, dividido por 2 fatorial, vezes x quadrado, e por aí se segue, né? Derivada terceira no zero, dividido por 3 fatorial, vezes x ao cubo, e por aí se segue. Tá? Então, a ideia é, se eu tenho uma representação desse tipo da função, essa representação é chamada de série de Taylor, em torno de x igual a a. Tá? Então, série de Taylor de f em x igual a a. Se o x igual a for x igual a zero, na verdade, essa série de Taylor tem um nome especial, que é a série de Maclaurin. Tá? E repara que eu falei uma coisa seguinte, né? Se a função tem uma representação desse jeito, então os coeficientes são assim, ou seja, a série de Taylor é essa e a série de Maclaurin é essa. Tá? Nem sempre isso pode acontecer. Tá? A gente tem que verificar. A ideia central é a seguinte, né? Você percebe que uma coisa que tem que acontecer é que as derivadas de todas as ordens da função f têm que existir. Né? Porque eu tenho derivadas, em 0 é a função, em 1 é a derivada primeira, em 2 derivada segunda, quando n igual a 3 derivada terceira, derivada quarta, derivada quinta, e infinitas ordens. Né? Então todas elas devem existir
no ponto que é o centro da série. No caso aqui o A, no caso aqui o 0. Tá? Mas só isso não basta. Ela tem que satisfazer outras condições e nós vamos ver mais pra frente do vídeo. Tá? Por enquanto, o que nós vamos fazer agora? Vamos ver exemplo de uma série, por exemplo, de potências de uma função, ver como é que descobre essa série, calcula, portanto, o raio de convergência, intervalo de convergência, e ver para quais valores de x essa função, essa série é convergente. Portanto, essa função pode ser representada por essa série. A gente tem que verificar depois. Tá legal? Vou apagar a lousa e já volto. Vamos para o nosso primeiro exemplo, então. Ó. Suponha que eu quero calcular a série de Maclaurin, tá? A série de Taylor centrada em a igual a zero, da função e elevado a x, exponencial de x. Como é que funciona isso? Bem, o que eu tenho que fazer é descobrir quais são os coeficientes da série, né? Porque aqui do lado é sempre igual. Aqui no caso de Maclaurin vai ser x elevado a n, né? O a é zero. Então, reparem que eu tenho que fazer aqui é calcular as derivadas da função. Ora, a função exponencial de x, nós sabemos quais são as derivadas dela, né? Para qualquer n, a gente sabe que a derivada enésima, calculada em qualquer ponto, né? É o próprio exponencial de x. Para todo x real. Certo? Se eu derivar a função exponencial, a derivada dela é exponencial de x. Portanto, todas as derivadas seguintes vão ser também exponencial de x. Então aqui está fácil, né? Basta colocar aqui no ponto que eu quero, que é o ponto x igual a zero, que é a série de Maclaurin que eu estou falando, e escrever a série. Então, nesse caso, né, se a função exponencial de x tiver uma representação em série de potências, tá, ela será, em torno de x igual a zero, vai ser desse tipo. Vai ser o somatório de n indo de 0 a infinito, de Cn, mas Cn é a derivada enésima calculada em zero. Tem e elevado a zero, né? E elevado a zero é 1. Olha só, então, para todos os pontos, a derivada enésima vai ser e elevado a x, calculada em zero, vai ser e elevado a zero, que é 1. Então, isso aqui vai ser sempre quanto? 1 dividido por n fatorial, vezes x elevado a n, ou seja, x elevado a n dividido por n fatorial. Essa aqui é uma candidata à representação em série de potências em torno de x igual a zero, em torno de a igual a zero, para o exponencial de x. Vamos escrever alguns termos aqui, né? Aqui vai ser quando n é igual a zero, vai ser x elevado a zero, que é 1. 1 sobre 0 fatorial, que é 1, 1. Mais x elevado a 1, que é x, dividido por 1 fatorial, que é 1. Mais x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x a quarta sobre 4 fatorial, e por aí vai. Reparem que no vídeo anterior nós estudamos justamente essa série. Tá? Então a gente sabe que essa série ela é uma série convergente para todos os valores de x. A gente estudou isso usando o teste da razão, né, no vídeo passado. Então, o que a gente conclui é que se a função e elevado a x tiver uma representação em série de potências em torno de a igual a zero, essa representação é essa aqui e ela vale para todo o valor de x real. Tá legal? Então é isso. Né? Depois a gente tem que aprender a verificar se realmente essa série é uma representação da exponencial de x. Tá? Mas ela é uma candidata a isso. Essa série ela é convergente, ela é uma candidata a ser a representação dessa função. Tá? Vamos então agora pensar uma maneira de verificar que aquela representação é de fato uma representação fiel da função que nós estamos querendo representar por série de potências. Tá? Vamos então seguir a seguinte estratégia. Tá? Vou definir algumas coisas antes. Vou chamar de Tn de x esse termo aqui. Isso é, na verdade, a soma parcial da série de potências de Taylor. Né? Eu estou indo somente até o enésimo termo. Então isso aqui, na verdade, é o Sn, né? A soma parcial da série. Eu estou botando como Tn porque é a soma parcial da série de Taylor. Tá? Então, f de a mais f' de a mais f2' de a sobre 2 fatorial vezes menos a quadrado até a enésima derivada em a dividido por n fatorial vezes x menos a elevado a n. Né? É a soma parcial. A gente sabe que a função, né, a série de potências, ela converge para uma soma, na soma da série, quando o limite da soma parcial, quando n vai a infinito, é igual a um valor. Esse valor que a gente chamava de S, né, isso reveja o nosso primeiro vídeo sobre séries, né? O limite da soma parcial é igual à soma da série quando essa soma é um número. Então a ideia é, se
eu fizer o limite desse Tn, isso me dá a função, então aquela série de fato é a soma da série de fato a função. Tá? Mas estranho, né? Fazer o limite desse negócio aqui todo me dá uma função. Não, é difícil verificar isso na mão, né? Então como é que a gente vai fazer? Vai seguir a seguinte estratégia. A estratégia é a seguinte. A função f, ela é esses n primeiro termos, que é a soma parcial, mais um resto, que eu vou chamar aqui de resto de Taylor, Rn de x. Né? Olha só. A função, ela é, né, a princípio aquela representação, fa mais f' de a, mais f2' até o fn, mas continua. Para n mais 1, n mais 2, n mais 3, infinitamente. Todos esses infinitos termos estou jogando aqui no resto. Tá? Chamando de resto de Taylor. Eu sei, então, que se o limite da t for uma soma igual à função, né, então essa série representa a função. Em outras palavras, eu sei que, olha só, eu vou escrever Rn de x como sendo quem? F de x menos a soma de Taylor. A soma parcial de Taylor, né? O polinômio de Taylor. Vou chamar essa soma aqui de polinômio de Taylor, tá? Rn é igual a f menos Tn, tá? Note que o limite quando n vai infinito do resto é igual ao limite desse lado, né? É igual ao limite quando n vai infinito de quem? De f de x menos Tn de x. Certo? Né? O Rn é igual a isso aqui. Tá? Só que esse termo aqui, quando ele vai infinito, a soma parcial. A soma parcial, quando vai infinito, tem que ser a f, né? Ou seja, isso aqui tem que levar a f. Ou seja, esse limite aqui tem que ser zero. O que a gente conclui disso? Que fazer o limite do resto da função, esse resto aqui, do resto da representação, resto de Taylor, se esse limite for zero, então essa soma também vai à função. Então, olha que interessante. Vamos rever isso aqui. Se eu fizer o limite da soma parcial, isso tem que me dar a função para a série sem representação da função. Por outro lado, fazer esse limite é uma coisa esquisita. O que eu fiz? Fiz um resto aqui. E se eu descobrir quem é esse resto, fazer o limite do resto e dar zero é equivalente a essa diferença aqui, né, dar zero. Ou seja, ao Tn ser igual a f. Ora, o limite de Tn indo a f significa exatamente que a série é uma representação. Portanto, calcular o limite de Rn e esse limite ir para zero é de fato perceber, verificar que a série de potências é uma representação da função. Tá? Fala, tudo bem, mas e calcular esse limite desse resto aqui? Né? Tá estranho também, não parece ser uma coisa muito fácil. Tá? E aí que entra a tal desigualdade de Taylor. A desigualdade de Taylor diz o seguinte, ó, que se m e d são números reais, né? Tais que o valor absoluto da n mais 1ª derivada em A for menor ou igual a n, em A não, em x, né? Menor ou igual a x, para todo x que satisfaça essa condição aqui, ó, x menos a menor ou igual a esse valor d, então, olha que desigualdade cabulosa mesmo. Ó, então, o valor absoluto do resto de Taylor é menor ou igual ao valor de n, esse n aqui, dividido por n mais 1 fatorial vezes x menos a elevado a n mais 1. Que coisa maluca, né? Mas qual que é a ideia disso? Por que esse negócio todo esquisito é importante? Porque é mais fácil verificar esse limite aqui, né? É um número dividido por n mais 1, x menos a elevado a n mais 1, né? Parece mais simples. Então,
Se esse limite aqui for, por exemplo, for para zero, o valor absoluto do Rn também no limite vai para zero, porque ele é sempre menor ou igual a zero. Mas como esse número é sempre um número positivo, não negativo, se esse limite for zero, esse limite desse aqui também é zero. E é o que a gente quer, que é calcular o limite do resto indo para zero. Então, nós vamos sempre usar esse limite da desigualdade de Taylor aqui. Vamos verificar, achar um m que satisfaça essa condição, sobre essa hipótese, e verificar esse limite indo para zero. Se isso acontecer, o resto é para zero. Se o resto é para zero, então a soma parcial de Taylor vai para a função, ou seja, a série de fato é uma representação da função. Ufa, né? E para isso vamos usar esse limite aqui interessante. Esse limite aqui, olha só, ele é sempre igual a zero. Tá? Por que é interessante isso? Porque tem um x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 fatorial. É bem isso. Se a gente achar um limite desse jeito, a gente vai saber que ele é zero. Como a gente sabe que esse limite é zero? A gente verificou agora há pouco, né? Que a série cujos termos a n são isso aqui, é uma série convergente. Então a gente viu lá na primeira aula sobre séries que um teorema que se a série era convergente, então o limite de AN é zero. Nesse caso, como a série com esse termo sendo AN é convergente, então o limite de AN tem que ser zero também. Então a gente vai usar isso aqui dentro, para calcular o limite, para verificar o limite do resto indo para zero e concluir que de fato a série é uma representação da função. Meio confuso? Vamos ver um exemplo que fica mais fácil de entender. Então vamos verificar então, galera, que essa representação aqui de fato é uma representação da função exponencial de x. Né? A gente calculou isso, vamos verificar que de fato ela é. Ou seja, exponencial de x é igual ao somatório de zero infinito de x na n sobre n fatorial para todo x real. Olha, até rimou. Vamos lá. A gente vai usar então para isso a desigualdade de Taylor, que nós acabamos de ver. Para a desigualdade de Taylor, qual que são as hipóteses daquela desigualdade? As hipóteses eram que eu tinha que calcular o valor absoluto da enésima derivada, tinha que ser menor ou igual a m, né? Para x menos a menor ou igual a d. Tinha que verificar isso. Bem, quais são as derivadas? Para todo n, a derivada exponencial é igual para o exponencial. Né? Se eu derivar n mais 1 vezes a função e elevado a x, isso vai dar sempre a própria e elevado a x. Então a gente sabe disso aqui. Agora, a gente quer saber, a gente quer achar um valor m para todo x menos a, o a é zero, no caso da série de Maclaurin, né? Aqui o a é zero, porque a série de Maclaurin é menor ou igual ao número d, essa desigualdade tem que valer. Vamos lá. Percebe aqui, olha só, para todo número x, tal que o módulo de x é menor ou igual ao número d real, vale essa coisa aqui, né? Isso aqui que te quer, olha só, é igual a exponencial de x. Isso aqui é sempre menor ou igual a e elevado a d. Não é? Vamos para pensar, pessoal. Olha só. Se o valor absoluto de x é menor ou igual a d, então e elevado a x é sempre menor ou igual a e elevado a d. Tá? Se o número aqui é maior, isso aqui vai ser, se o número x é positivo, o d é maior que ele, o exponencial de d é maior que o exponencial de ele. Por exemplo, pega o x igual a 1 e aqui d igual a 2. Né? Vai ficar e elevado a 1, que é menor ou igual a e ao quadrado. Claro que é. Se for negativo, se o x for negativo, por exemplo, menos 1 e aqui 2, como eu falei, né? E elevado a menos 1 é 1 sobre e. É lógico que ele é menor ou igual a e ao quadrado. Tá? Isso aqui sempre vale. Ora, então nós achamos aqui ó, um valor que deve ser o nosso m, né? Comparando isso aqui, ó, o valor absoluto de fn mais 1 para x é menor ou igual a m, nesse caso, essa norma aqui, esse valor absoluto aqui, é sempre menor ou igual a m. Tá? Isso aqui, então, e elevado a d é o nosso m. Para que serve isso? Para nós colocarmos na desigualdade de Taylor. A desigualdade de Taylor, então, vai dizer para a gente o seguinte, que o valor absoluto do resto, que é o que nos interessa, é menor ou igual a m, que é e elevado a d, dividido por n mais 1 fatorial,
vezes o valor absoluto de x menos a, mais a é zero, então x elevado a n mais 1. Tá? A desigualdade de Taylor fala que isso é verdade para a gente. Então vamos fazer o seguinte, vamos calcular o limite desse lado aqui e verificar que esse limite aqui é zero. Como esse limite é zero, o resto vai ser zero também. Tá? Então, olha só, o limite, quando n vai a infinito, disso aqui, ó, de e elevado a d dividido por n mais 1 fatorial vezes o valor absoluto de x elevado a n mais 1, e elevado a d é um número, né? n é um número. Como d é um número, e elevado a d é um número. Então isso aqui vai ser igual a esse número vezes o limite do que sobrou. Vai ser o valor absoluto de x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 fatorial. Agora repare no seguinte, isso aqui ó, é exatamente o limite de x na n sobre n fatorial. Né? Agora aqui é n mais 1. Ó. X na n mais 1 dividido por n mais 1 fatorial. Então a gente viu que esse limite aqui ele é zero. Certo? Um número vezes zero é zero. Certo? Então, se esse lado aqui, ó, vou botar de outra cor. Se esse lado aqui, ó, vai a zero, quando n vai a infinito, então é lógico que isso aqui também vai a zero. Porque esse aqui é um sempre positivo. Menor ou igual a zero, só pode ser zero. Então, por causa disso aqui, ó, a gente vai dizer que o resto vai a zero quando n vai a infinito. Tudo bem? E o que isso quer dizer? Você está se perguntando, né? De novo, como o resto vai para zero, então essa série de fato é uma representação dessa função exponencial de x. Pronto. É isso. Simples, né? Olha só, o que significa isso então? Significa que para qualquer valor de x real, eu posso escrever o valor de x colocando o x aqui nessa série e calculando. Fala, nossa, Dino, mas são infinitos termos. Eu não tenho todo esse tempo para calcular todos os infinitos termos. Você pode colocar valores aproximados, escolhendo uma quantidade finita de números para representar o e. Por exemplo, se nós colocarmos x igual a 1 aqui dentro, vai ficar e elevado a 1, que é e. Né? Então, e é igual a soma de zero infinito de 1 elevado a n, que é 1, sobre n no fatorial. Tá, você pode escolher, por exemplo, sei lá, 5, 6, 7, 8 termos e calcular esses 8 termos. Isso vai dar um valor aproximado do número e. O e é uma constante, né? O número de Euler, da base do logaritmo natural. Ah, quero aproximação melhor ainda. Uso n mais termos de n. Então, por exemplo, se eu usar 20 termos, somar 20 termos, vai dar uma aproximação melhor do valor de e. 30 termos, melhor ainda. 50, melhor ainda. Quanto mais termos eu estou colocando na série somando, mais próximo do valor exato da constante e eu vou estar. Tá legal, galera? Então, para que serve série de Taylor, por exemplo? Né? Uma das coisas é você aproximar... uma das coisas não. O principal é você saber uma representação em séries de uma função que você às vezes não sabe calcular o valor exato de uma constante. Tá? Ou você quer fazer uma conta no computador e não sabe escrever e elevado a x no computador. Você pode fazer o quê? Pegar uma função que você acha muito complicada, achar uma série para ela, escrever lá, por exemplo, 20, 30 termos que você acha adequado e você vai achar um valor absoluto razoavelmente bom para aquela função que você quer. Tá? Então, uma aplicação muito legal da série de potências é você poder fazer cálculos computacionais, né, no computador para algumas funções, cálculos aproximados, né, para algumas funções você não consegue escrever o valor exato dela. Você pode usar essas séries para fazer integrais, por exemplo. Você sabe que não dá para calcular de maneira explícita uma função que a integral de e elevado a x quadrado, por exemplo, de x. Você pode escrever e elevado a x quadrado em série de potências e calcular as integrais de cada um dos termos. Vão dar sempre termos polinomiais, vai ser muito mais simples. Né? Então esse tipo de coisa acontece. Você pode usar para resolver problemas assim. E várias outras coisas. Você pode usar série de potências para resolver equações diferenciais, que é o que nós vamos comentar no finalzinho do nosso curso. Tá legal, galera?
Então espero que tenham gostado. Tá? Esse assunto aqui ele é um pouco embaçadão mesmo, tá? Fica tranquilo se você não entendeu direito. Veja o vídeo de novo, leia o PDF e se tiver dúvida, manda mensagem que a gente discute. Tá? Mas o mais importante que tem que ficar daqui o que é que eu posso escolher, eu posso fazer uma representação em série de potências, que pode ser no caso aqui, por exemplo, série de Maclaurin, quando A é igual a zero, ou série de Taylor, que é quando A é qualquer valor, e escrever essa série de potências. Como que eu acho depois o raio de convergência? Como você fez em série de potências quaisquer. Aqui no caso deu o raio de potência sendo o raio de convergência sendo igual a toda a reta. Alguns casos podem não ser, a gente viu isso também. E aí a parte realmente mais complicadinha é achar, provar que esse resto é zero, ou seja, que de fato essa representação é uma representação da função. Tá? Mas estudem, refaça esse exemplo, faça a mesma coisa aqui para a função seno de x, ela é mais fácil do que essa função aqui, tá bom? E qualquer dúvida manda mensagem, tá galera? Um abraço para vocês, obrigado pela visualização e vamos nos falando. Falou!